Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos no nosso GoCast conversando mais uma vez com pessoas que são apaixonadas com o que fazem e no papo de hoje a gente vai conversar com o Rafael. Ele que é um modelador, um escultor de estátuas, de figures 3D e manda muito. Então o papo vai ser com ele e a gente vai explorar aí esse mercado e conversar com ele sobre várias particularidades do trabalho dele e bora conhecer ele. Rafa, se apresenta pra gente, se apresenta pro pessoal, né? Diz aí quem é tu. E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Rafael Albeiro. Eu faço aqui, né, esculturas 3D, principalmente para colecionáveis, né, estátuas 1:4, geralmente. Eu já tô no 3D faz 6 anos, completou agora, mês passado. E Cara, 6 anos fazem que você trabalha ou que você teve a sua primeira. não, primeira experiência com 3D. Tentava, né, ilustrar, né, desenhava desde criança, assim. Aí eu tava frustradão, assim, com como estava indo ali, né? Sempre quis viver de arte, trabalhar com arte, só que na ilustração não estava conseguindo alcançar o que eu queria, né? Aí eu conheci o 3D, não lembro muito bem como, provavelmente assim, vendo alguma coisa no Instagram e tal. Aí eu tava num período da minha vida meio complicado, eu tava desempregado e tudo. Aí eu queria, tipo, dar uma guinada no meu trabalho, né? Só que eu não tava conseguindo evoluir. Aí eu comecei a 3D, ali um vídeo no YouTube, vi, achei legal. Baixei os ZBrush, né? Comecei a esculpir e tal. Achei legal e fui trabalhando nisso. Aí eu fui conhecendo outros artistas 3D, né? Tipo o Álvaro Ribeiro, que eu acho que a galera da minha geração, assim, tem o Álvaro como um dos principais referências, assim, né? Tipo, ele tinha um canal no YouTube que ele explicava muita coisa e isso ajudou muito, assim, no começo do meu processo, né? Aí eu aprendi bastante coisa com isso. Aí eu conheci o Rafa Grassetti, fui atrás do curso dele, da Gumroad, de anatomia. Aí eu comecei, fiz esse curso. Aí a partir daí eu comecei a praticar muito, assim, sabe? Aí eu comecei, todo dia tava ali, quase 24 horas por dia estudando. Aí até chegar num ponto que eu consegui fazer um projeto, do primeiro projeto de destaque, né? Que foi o Hellboy. Aí a partir dali eu não parei mais, né? Foi um projeto atrás do outro, sem parar. 6 anos aí, igual um louco esculpindo. E como que foi esse seu. Esse gap, né, de tempo entre você começar a estudar e você conseguir pegar seu primeiro trabalho, assim, com 3D mesmo, né? Que você falou, pô, Foram, finalmente, Deus. Obrigado, Deus. Essa foi, angústia, né, que todo artista passa. nossa, tipo, e fora que eu tava desempregado, né? No máximo que eu consegui uma grana era fazendo um freelo ou outro de design gráfico, porque eu me formei em design gráfico, né? Aí pegava um freelinha ou outro de alguma coisa, mas coisas simples que eu nunca gostei de fazer, né? Aí foram 2 anos de estudo. Depois do Hellboy, o Hellboy tinha mais ou menos, eu não sei, um ano e meio talvez de 3D. Aí eu finalizei o Hellboy e comecei a fazer o Noturno, que é esse que tá aqui atrás, né? Não vai dar pra ver muito bem por causa da iluminação. Mas assim que eu terminei ele, eu comecei a esculpir o Noturno. Aí eu postei um WIP no Instagram e foi quando apareceu a proposta, né, para comprarem o modelo e produzirem. Mas foi, tipo, praticamente exatamente 2 anos depois, assim, que eu comecei. Foi mais ou menos o mesmo período, assim, que esse agosto, setembro, assim, que eu comecei, em 2018. Aí foi mais ou menos a mesma época que eu consegui vender o modelo também, o primeiro. Aí foi esse tempo aí para até conseguir o meu primeiro job aí no 3D. Demorou, mas compensou, né? E como é que foi? É isso, né? Você primeiro teve contato com o curso do Álvaro, depois com o do Grassetti. Como foi assim, essa sua primeira experiência, né? O que foi que te atraiu pro 3D? Eu sei que você falou do Instagram, mas como é que você chegou a ver no 3D assim, pô, quero trabalhar com isso, né? E que realmente brilhou o olhinho ali e você falou, cara, vou investir nisso e vai dar certo e tal. Foi às vezes pegando ali feedback nas aulas, conversando com o pessoal mais experiente, que você viu esse caminho e e você também não comentou do Rafa Souza, né? Acho que o Rafa Souza vem depois deles, né, também. Foi Porque, depois. porque eu mesmo eu não peguei
o Álvaro, não peguei o Grassetti, mas eu peguei o Rafa como primeiro instrutor, né? O Rafa E Souza, eu tive até. O Academy, assim, pra mim foi uma coisa que eu tenho assinado assim pra entrar e tirar alguma dúvida, alguma coisa. Tipo, olhar, ver. Às vezes ele esculpindo mesmo, que artisticamente é um cara fenomenal, né? Aí eu vou dar uma entrada, vejo como ele resolve algumas coisas e tal. Mas ele já entrou assim pra mim num período que eu já estava trabalhando. Então eu já não tinha mais tempo para conciliar com muitos estudos, entendeu? Aí o meu trabalho acaba que virando um estudo. Então eu não tinha tempo de acompanhar uma aula completa assim do Academy, um módulo completo, já não tinha tempo mais. Aí por isso que eu cito primeiro o Alva e o Grassetti, porque foram os caras que me ajudaram assim no pontapé inicial, né? Onde eu comecei a conhecer mesmo. Porque, tipo, eu não me lembro muito bem, assim, a partir de que momento que eu cheguei no Álvaro Ribeiro, que foi o primeiro. Eu lembro de estar estudando 3D, porque eu já não queria mais ilustrar, né? E eu falei, tava gostando muito de fazer aquilo, tava estudando, e não só gostando muito de fazer, mas eu tava percebendo que em um ano, eu acho que eu já era muito melhor esculpindo do que desenhando. Então, acho que aquilo eu falei, tá bom, esse aqui eu acho que eu consigo ser bom o suficiente para conseguir um trabalho, alguma coisa, e acho que é isso aqui que eu quero para minha vida. Aí, sim, aí eu comecei a tentar me aperfeiçoar meu trabalho, né? E decidi para qual lado eu ia, se era de colecionável ou de games, né? Que sempre quando acho que todo mundo que entra no 3D assim para fazer personagem acaba chegando um momento que vai ter essa bifurcação assim, né? Ou você vai pro game, ou você vai pro colecionável, dá para ir para os dois também, mas demanda um tempo muito longo assim de aprendizado, né? São sim, parte do ZBrush é basicamente a mesma coisa, né? Tem um high poly ou uma estátua de alta qualidade, só que tem todas as outras coisas que faz a estátua ser estátua e que faz o personagem de game ser um personagem de game. Aí, como eu já estava acompanhando o Álvaro, o cara que faz colecionável e tal, aí eu gostava muito dessa parte mais artística, assim, de composição, pose, era uma parte que eu gostava bastante, aí eu acabei seguindo completamente pelo colecionável também, e também porque foi a primeira coisa que abriu portas para mim conseguir um trabalho, né? Acho que se eu tivesse focado em game, talvez esses 2 anos eu não teria conseguido um trabalho, ou teria me frustrado e até desistido, talvez, dependendo do que poderia ter acontecido, né? Mas com o colecionável eu consegui ter um foco e seguir até hoje. entendi. E, cara, isso é muito real, né, que você falou. Eu acho que game ele requer. Ele é muito técnico, né? Você tem que demandar um conhecimento de muito software diferente, de muita coisa diferente. E eu acho que realmente, assim, ter uma entrada de trabalho, game é mais difícil de conseguir, uma vez que a gente tem que conseguir já um trabalho ali de mid para sênior, né? Você não consegue entrar júnior de outro país, é muito difícil. Por isso que a gente tem essa dificuldade de entrar no mercado. E aqui, né, não tem um mercado muito grande É, o mercado é pequeno. nacional. Então Por isso você que já tem que entrar com uma qualidade boa, né? aí, não que eu não me interesse em fazer game nem nada assim, eu até tenho interesse em aprender bastante interesse até. Só que hoje em dia o tempo acaba sendo um limitador, né? Mas é algo que eu quero aprender, não sei se para trabalhar talvez com isso, mas para ter uma evolução artística também. A minha experiência, eu tenho preferido escultura. Eu acho que sempre quando a galera é mais, digamos, mais menos artista técnico, é mais o artista assim que quer esculpir, quer coisa, né, quer brilhar com as formas, né? Eu acho que Isso. a galera prefere ficar na escultura do que para games, porque games É, realmente é muita coisa técnica e acaba afastando a gente, assim, que não já tem, curte muito essa parte. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade enorme de esculpir o personagem na pose A. Não consigo, cara. Mesmo se o meu projeto ele é mais simétrico, eu vou quebrar a simetria e fazer alguma coisa. Aí eu penso, pô, se eu tiver fazer um personagem de game, eu vou morrer de coração, assim, porque eu não posso botar ele numa pose, sabe? Aí isso é complicado pra mim.
É tão ruim, né? O boneco fica muito sem vida na pose. Fica ali e T. tal. Pô, Ah, você faz ele, mas você faz ele angustiado. deixar pra colocar na pose na última etapa, cara, nossa, eu ia não ia aguentar, não. Aí, tanto que eu sempre coloco já. Faço sketch, né? Coloco na pose ali. Só bloqueio a proporção, já tento colocar numa pose pra sentir como é que vai ficar melhor ali. E depois eu até faço o que dá na pose T ali. Porque aí eu faço mini, né? Bastante Aham. miniatura, assim. E às vezes o pessoal pede de um modelo 3 poses, então acaba valendo a pena, né? É, tá mesmo. Mas enfim, e Rafa, você também faz. Você citou que faz mais de escala 1:4, mas você faz miniatura também, outras escalas. Qual é a sua experiência, né, fazendo os mais diversos tipos aí de escalas? O que você fala pra gente sobre isso? Eu já trabalhei com um pouco de cada, né? Comecei com as peças 1:4, né? Porque eu via que era o que a maioria das pessoas faziam, né? As grandes empresas trabalham com isso e tal. Aí comecei com 1:4. Eu também trabalhei com mini, mas foi por muito pouco tempo. Eu trabalhei na Lute. Aí eu fiz algumas minis lá, tipo, mais no começo, assim, da Lute mesmo. Acho que eu cheguei a fazer umas 4 mini e tal. E depois eu fiz uma estátua grande pra eles, que aí já é um estilo mais que eu já tô mais acostumado a fazer. Foi um cavalo? Foi tu que fez? Aí eu fiz. Eu sabia. É isso mesmo. Peça maneiríssima de fazer. Ficou muito louca essa peça. Aí eu fiz algumas minis antes pra eles, só que, tipo, quando eu tava trabalhando com eles, eu também tava tendo os meus freelances, né, de estátua, de super-herói e tal. Aí, como a rotina lá é bem puxada e é uma mini por semana e tava bem em cima, assim, eu tava me sentindo muito desgastado, assim, no meu dia. Tava tendo que trabalhar, além da Lute, trabalhar na Commission, aí tava ficando, trabalhando demais. Aí eu optei por ficar só nas Commissions mesmo, porque, tipo, a mini eu gosto, só que nunca foi algo que brilhou os meus olhos, sabe? Porque eu gosto de ir lá e colocar aquele detalhezinho, aquele porozinho, essas coisinhas assim, sabe? Fazer um monte de coisa no modelo e tal, e a miniatura, apesar da miniatura da Lute ser uma coisa bem refinada e tá cheia de detalhes ainda tinha algumas coisinhas que eu me sentia um pouco limitado também. Aí eu fui mais pelo coração do que outra coisa. Eu falei, tá, eu gosto de fazer estátua 1:4 e vou seguir isso aqui. Aí foi pra onde eu fui. Agora, tipo, de 1:6 para 1:4, eu não vejo tanta diferença no meu processo de trabalho. Eu cheguei a fazer algumas peças para um Patreon, né? E era para 6 1:6, mas acho que no detalhamento ali, aqui no ZBrush, não, para mim não faria diferença. Funciona tanto 1:6, 1:4. Para mim, não deu diferença nenhuma, assim, no caso dessas duas escalas, né? E quais foram as grandes diferenças que você sentiu assim no que você fez de miniatura para uma estátua de 1:4, 1:6, além da, é claro, dos detalhes, mas dessa parte mais técnica mesmo para quem tá ouvindo, assim, qual que é a maior diferença que você sente de miniatura para as figures, né? A questão das proporções das coisas, né, são bem diferentes até. Tipo, uma peça de armadura, eu tinha que fazer espessura da peça bem mais grossa do que eu faria numa peça para 4 e tal. E, cara, uma coisa que eu sou um pouco chato assim é tipo, às vezes eu quero mudar um pouco o concept do que eu recebi e com miniatura é complicado, não tem como, não tem muita margem assim para isso, sabe? Aí tinha que seguir muito a risca o concept ali e eu gosto de inventar, gosto de criar. Aí eu acabava ficando querendo inventar demais e acabava não funcionando muito bem para mim, assim. Aí eu acho que é uma dificuldade que eu tive, assim, trabalhando com miniatura. Aí, na peça que eu fiz, a peça maior, né, do cavalo, aí o Álvaro me deu mais um pouco de liberdade, assim, de fazer algumas mudanças e tal. Mas ali eu já tava numa zona mais de conforto, né, porque fazia a estátua detalhada, tal. Ele pediu para fazer o máximo de detalhe que eu pudesse fazer, aí pelo no cavalo e vai embora. O, Aí eu o poro do pelo. cobro pelo, tô fazendo tudo. Tá certo. Eu ia perguntar uma pergunta boa também. É como que você sente assim, qual que é o ponto ideal de textura, né? Para que
pegue legal ali? Porque a gente sabe que, né, pela experiência minha também, de quando você faz a textura na figure, na escala um pouquinho maior, às vezes você tem que deixar ela um pouco mais intensa, né, um pouco mais funda, para na impressão ela sair com, digamos, do jeito que você gostaria Sim, sim. que você tá Assim, vendo, né? Como é que você usa, que parâmetro você usa para medir isso? É a experiência mesmo? é Ou experiência. você tem alguma técnica que você fala, pô, acho que 5% a mais resolve? É muita experiência, acho que é meio no olho mesmo. É tipo, no começo assim que eu comecei a esculpir, aí o pessoal sempre falava, né? Não, você tem que botar a textura o mais forte possível. Quando tiver um ponto assim que você já fala, putz, vai estragar agora, mas aí que fica, sabe? Só que, tipo, as impressoras evoluíram muito, cara. A qualidade da impressão, assim, os caras, impressora 12K, sabe? Bagulho. Isso, impressora de casa, né? Então as impressoras das fábricas são ainda melhores. Então, hoje eu consigo pesar menos a mão, assim, em algumas coisas, que sai tranquilo, sabe? O- É sério, mano, o bagulho pega tudo, velho. Você vai ver a impressão, assim, tipo, o Venom ali atrás, com impressão digital que eu coloquei, um negocinho assim, e saiu na impressão, sabe? Caraca. E aí eu, tipo, acho que. Mas é mais experiência, sabe? Tipo, Uhum. e talvez eu force um pouquinho mais, seja a questão de poros e tal, porque às vezes dá uma. Fica meio liso na hora da impressão. Mas, tipo, às vezes a pintura na peça final resolve muita coisa também. E Rafa, fala pra gente, conta um pouco da sua experiência, né? Onde você está trabalhando atualmente, os lugares que você trabalhou já, a experiência que você teve de mercado, né? Trabalhando já esses anos com escultura, né? Assim, quais foram os maiores desafios que você teve, os maiores problemas, né? É, conta dessa sua jornada de trabalho. Fica à vontade para né, contar o que você achar mais interessante. Mas compartilha isso com a gente e também dá dica de pô, quem quer fazer especificamente figura 1:4, o que é os pontos altos, né, importantes que você tem que apresentar na sua peça para o cliente olhar para sua peça e falar, pô, peça 1:4, vou chamar esse cara aí, né? Beleza. Vamos lá. Então, eu trabalho com estátuas custom, né? O custom é aquela estátua que não é oficial, né? Não é licenciada pela empresa. Geralmente, algum produtor pequeno que faz, peças limitadas. Então, eu trabalho... Desde quando eu comecei trabalhando com peça custom, né? É um mercado bem grande, assim. Então, é porta de entrada para muita gente também. O que eu gosto de trabalhar com custom é que hoje principalmente porque eu já tenho bastante experiência e já sou bem conhecido pelos produtores, é que eu tenho muita liberdade assim no projeto que eu tô fazendo, né? O cara chega com uma ideia, fala, personagem tal, tipo, sei lá, Wolverine. Ah, eu quero um Wolverine tal jeito. Aí eu bloco outra ideia e falo, se a gente fizer desse jeito, desse jeito, desse jeito. Aí eu vou meio que construir uma estátua, criação própria minha, assim, com um feedback ou outro, né, do, do comprador e tal. Mas é um bagulho que eu gosto bastante, assim, dessa liberdade completa, assim, que eu tenho. Eu cheguei a trabalhar com peças licenciadas, né? Eu fiz a peça do Omni-Man, do Invincible, para Kinetic Cats. Foi uma experiência bem legal também, bem diferente, assim, do que é trabalhar com custom, porque a gente tem todo um feedback da licença, né? Então, eu fazia, passava pro comprador, para a empresa, né? Na Kinetic Cats, aí eles me davam feedback, aí eu voltava esse feedback ia para a licença. Aí a licença voltava com o feedback da licença. Aí eu ia, mudava de novo, mandava para os caras aprovavam ou não, aí mandava para a licença. Aí era que vai, traz e a peça demora para ficar pronta, né? Porque, tipo, às vezes o cara manda para a licença responde daqui 2 semanas. Aí é o tempo que eu vou ter que esperar para poder continuar a peça. Mas foi uma experiência bem legal. Porque nesse caso da Kinetic Cats, eles me deram muita liberdade para mexer no concept, sabe? Era um concept muito simples que eles tinham. E se eu achar a imagem, eu acho que eu consigo te mandar para você mostrar, né? Sim. Se achar, manda sim, que aí a gente coloca nesse Aí o pedacinho. concept dele era bem simples, tipo, era. Do Invincible já era um concept mais elaborado, mas do Omni-Man era basicamente
Eles recortaram o Omni-Man ali da cena da série, recortaram outros personagens e montaram um desenho, sabe? Aí eu, em cima disso, eu fui trabalhando, colocando minhas ideias e, acho que o personagem vai ficar melhor se o braço dele estiver assim, o corpo dele aqui, e os outros personagens ali. Aí eu tive bastante liberdade com o processo. Aí a licença foi tranquilo, assim, eles só pesaram a mão um pouco ali nas texturas algumas coisas no uniforme e no rosto dos personagens, né? O uniforme, por exemplo, o produtor tinha pedido para colocar umas costuras mais realistas e tal. Aí fiz tudo, texturizei o projeto inteiro, tal, mandei. Aí a licença pediu para tirar as costuras. Aí lá vai eu, tirar tudo e fazer de novo, arrumar a anatomia toda, né? Porque a costura acabou atrapalhando alguma coisa. Aí o rosto, nossa, o rosto do Homem-Man eu tive que fazer umas 4 vezes, assim, porque eles queriam exatamente igual o desenho, sabe? Eu detalhei o rosto inteiro, coloquei poros, coloquei vários detalhes, fizeram tirar tudo, queria um rosto liso. Aí tem essas complicações, assim, que o custom não tem, sabe? Tipo, o custom eu tenho mais a liberdade maior de trabalhar e fazer o que eu quero. Mas eu gostei de trabalhar com licenciado. Foi legal porque eu já tinha feito o Omni-Man antes para custom. Eu fui o primeiro artista que fez um custom do Omni-Man e fui o primeiro artista a fazer um licenciado. Foi engraçado, assim, porque o produtor da licença olhou o meu projeto custom, né? E me chamou por isso, porque ele gostou dos meus projetos custom. Falou, tá bom, esse cara vai fazer esse personagem bem. E é engraçado, porque eu sempre ouvi muito que você trabalhar com custom, você fecha portas para todas as licenças, sabe? E não é bem assim, sabe? Acho que se você tiver um trabalho bom e legal assim, acho que se a empresa tiver interesse no seu trabalho, ela vai te chamar, sabe? Independente assim do que você já fez ou deixou de fazer. Eu vejo assim. Isso é algo que eu já escutei também e gera um pouco de preocupação, né? Já era, Tipo, cara. É uma coisa cara, que a gente. eu vou fazer aqui, pô, eu tô fazendo porque é o trampo que tá surgindo pra mim, eu não vou esperar a empresa licenciada me chamar daqui não sei quantos mil anos, Se que eles, chamar. isso se chamar, por E, mais, por mais que você tenha qualidade profissional, não quer dizer que você vai ser chamado pra fazer. cara, a gente vive num país assim que você tem que agarrar as oportunidades, né? Não posso Sim, esperar sentado assim aparecer alguma coisa no meu colo. Aí é aquela, né? Tipo, não faço custom, vou esperar a empresa me chamar, ou faço custom e não posto custom para ver se alguma empresa me chama. Só que aí eu não tenho portfólio, porque eu não posto o projeto que eu faço. Aí se eu tenho portfólio e é bom, eles não me chamam. Se eu tenho portfólio, se eu não tenho portfólio, eu não tenho portfólio para eles verem se é bom e me chamar. Aí, tipo, sabe, as coisas pra mim não se encaixam, sabe? Acho que se esse for o mundo ideal o mundo não ideal, existe, não existe no Brasil. mas pô, aconteceu de eu trabalhar com licença e tendo trabalhado com customs. E não só isso, né? Eu só consegui trabalhar com a licença porque eu fiz o custom primeiro. Mas aí vai em cada empresa, né? Cada empresa tem o seu método Sim. de trabalho. Acho que aí vai da política, né, de cada empresa ali, o que eles valorizam, importante ou não. Daí a outra pergunta, né, que eu tinha feito. Claro que se você quiser falar mais Não, não. da sua jornada aí, das coisas que rolou, fica à vontade. É, Não, já deixa assim mesmo, porque eu meio que trabalho com custom e peça de super-herói desde quando eu comecei a trabalhar com estátuas. Então, a minha jornada tipo, de trabalho assim fica meio que aqui, né? Tive aquela passagem pela Lute rápida, mas foi muito rápido. Então, o meu foco mesmo é as peças de super-herói para 4 e acho que vai ser isso aí até por um bom tempo, assim. e é o que você curte, né, fazer também. Eu adoro fazer, então. Eu, Às vezes cansa um pouco, mas eu gosto de fazer. eu ainda tô pra fazer um super-herói É legal. desse naipe mesmo, assim, bombadão tal, Eu forte. gosto muito de fazer criaturas também, só que aí fica mais para projetos pessoais e tal, que é uma coisa que eu quero trabalhar mais agora. Tipo, separar um tempo assim para fazer as coisas que eu gosto e tal, e criar algumas coisas. Às vezes, tipo, eu gosto muito de trabalhar com super-heróis, mas às vezes fica. Às vezes você sente que você tá muito tempo fazendo a mesma coisa, sabe? Aí você quer Sim. dar uma inovada em alguma coisa.
Eu tô pensando em projetos legais aí, que eu vou mostrar depois. Ah, legal, muito bom. Para quem quer fazer, né, status desse perfil 1:4, 1:6, né? Quais são as coisas que você já aprendeu e entendeu que são as coisas principais para se ter na estátua, que você tem que mostrar nela, né? Não sei, a base, às vezes o tipo de pose, o tipo de anatomia, o tipo de textura. Quais são as coisas assim que você já identificou que quem quer fazer isso precisa fazer esse tipo, esse perfil de peça, né, para ter no portfólio, para atrair olhares dos clientes, né? Acho que quem quer entrar assim nesse mercado de colecionar, principalmente super-herói, acho que primeiro quando você for fazer um projeto, você tem que pensar em um projeto que seja apresentável assim, que todo mundo bata o olho e goste, né? Então acho que talvez começar com um personagem mais popular assim, que todo mundo vai conhecer, já ajuda um pouco, né? Na hora de você apresentar seu projeto, já sabem quem é esse personagem e tal. Se for um personagem mais desconhecido, você tem que tentar inovar bastante nele, sabe? Por exemplo, o Noturno que eu fiz, aí eu fiz um Noturno, só que fez ele pirata, sabe? É uma parada diferente. Aí a galera quis por isso. Mas o básico, assim, que você precisa para apresentar uma boa estátua, assim, de super-herói, ou que seja, é anatomia principalmente, tá? Com a anatomia, esculpindo uma anatomia legal, composição da peça, sempre dá muita atenção, assim, quando você está começando o seu projeto, na composição do projeto, que é o que a galera vai olhar, né? Todos os elementos estando harmonizados e tal. A pose não pode ser uma pose dinâmica, uma pose museu, aí você tem várias opções. E o refinamento também, mas o principal é a anatomia e composição, sabe? Às vezes, tipo, a peça ela não tem tanta textura, ou não tem um refinamento fino, assim, tipo, um detalhe, assim, de poro, de pele, mas tá com a anatomia perfeita, um rosto bem esculpido e a composição boa, acho que aí já chama bastante atenção, sabe? A galera vai gostar já. Legal. E sobre tamanho, assim, da base, essas coisas, assim, esses pormenores. Isso, O que você cara, tem a dizer sobre? bases de super-herói, pelo menos, é sempre o menor possível. Quanto menor você puder deixar a base, melhor. Porque o colecionador não tem espaço em casa, entendeu? Aí, tipo, se o cara tiver pouco espaço para expor a peça, ele vai criar uma base pequena, porque ele quer colocar outras peças juntos. Ali, por exemplo, a mesa cabe três peças. Essa é uma mesa pequena aqui. Aí, e as bases delas não são grandes, são pequenas. Tipo, e se fosse uma base grande, ia caber uma só, sabe? Aí o cara que vai expor a peça, ele prefere a base pequena. Então sempre pensa na base pequena. É um erro muito assim de quem está iniciando em estátua, é fazer aquela base enorme, gigantesca e não focar no personagem, sabe? O cara que tá comprando a peça, ele tá comprando pelo personagem, não pela base. A base é importantíssima. Você tem que fazer uma base bonita, tem que fazer uma base bem feita, que ajude o personagem a destacar esse personagem, entendeu? Colocar ele ali num conceito de alguma história que você criou, que aconteceu ali, ou simplesmente alguma coisa só para deixar mais bonita a peça, né? Mas o foco sempre é o personagem. Isso aí é uma coisa que a galera que tá iniciando erra muito, cara. Eu vejo muito mesmo. Aí, então, acho que sempre quando você começou a fazer a sua peça, pensa nisso. Base pequena, foco no personagem. O principal aqui é o personagem. Se a base tá chamando mais atenção pro personagem, tem uma coisa errada. É assim que eu vejo, pelo menos. Ah, legal. E continuando um pouquinho nesse assunto que eu acho interessante, o que você pode dar de dica, assim, que é para fazer uma base mais interessante, né? Não sei se é o flow que você pensa ali na base, né? Se é uma base, sei lá, em aspiral, ou vai ter elementos ali de design interessantes, né? O que você considera, pelo menos quando você vai colocar, fazer a sua própria base, né? Que você acha, pô, que hierarquia que você considera legal, né? Ter na base ali. É, Peça fica à mais, vontade. uma peça museu, por exemplo, aí fica mais complicado. Geralmente é uma base muito simples, redonda, com um detalhezinho, coisa. Mas uma peça que tem uma pose dinâmica e tal. Aí você tem que pensar na composição, né? Tudo volta para composição. A peça ela tem que estar equilibrada, não só no sentido de ela não vai tombar quando for impressa, né?
Também é importante. Importante. Aí, mas no sentido da harmonia da peça, sabe? É sempre legal pensar a peça em triângulo, sabe? Uma forma de triângulo, tipo, a base um pouco mais larga, o personagem, aí alguma coisa nas laterais para formar esse triângulo, a espiral, por exemplo, do surfista ali. Quando eu estava fazendo, eu fiz mais ou menos a peça ali, a base, né, a espiral. Aí eu falei, nossa, cara, isso tá me lembrando alguma coisa. Aí eu fui ver aquela fórmula matemática de Fibonacci, sabe? Uhum. Aí tá, é isso aqui. Aí eu fui, coloquei e acertei a base em cima da fórmula. Aí ficou certinho, cara. Ficou um bagulho muito bonitinho, assim. Eu falei, ah, então é isso. Aí a base eu vou seguir essa fórmula aqui. Aí foi uma ideia maluca que eu tive quando eu tava fazendo esse projeto. Mas você sempre tenta harmonizar, deixar harmônico, sabe? Não um lado, por exemplo, se o personagem tá pro lado esquerdo, o lado direito vai estar vazio. Aí você pensa numa base que puxa alguma coisa pro lado direito. Aí você tem uma composição mais harmônica, não fica pesando um lado só, sabe? Acho que a base é interessante você sempre trabalhar isso. Legal, então acho que eu diria que é um trabalho de basicamente composição, né? É balancear o peso das formas. Estátua número um, você tem que pensar é a composição. Aí você vem com o resto, mas o número um é a composição. Tire bastante tempo na blocagem, que é a fase mais importante do projeto. Detalhar é só colocar textura e poros, e isso é o mais fácil. Agora, acertar a peça no, no começo, com a composição boa, é o que vai definir se vai te destacar do restante, sabe? Sim. Ah, muito top isso. Então fica a dica, né? Pra quem tá aí fazendo suas primeiras peças de portfólio, ou tá em dúvida aí de como trabalhar a peça, cara, segue essa dica aí que gasta tempo, né, na composição mesmo, gasta tempo ali em experimentar e balancear as coisas e sentir formas interessantes, né, contrastes bons. Uma boa leitura também, né? Acho que isso é legal, né? Não encher de um monte de coisa e perder a leitura, né? Exatamente. Isso é importante também. Isso eu acho top, top, top. É, as coisas que eu mais gosto, assim, de colecionar veio isso. É isso, por isso que eu falei, sabe? Tipo, se eu fosse pra game, eu não teria tanta oportunidade de trabalhar tanto isso, sabe? Porque a parte que eu mais gosto de fazer é sentar, blocar uma ideia, mesmo se ela não for pra frente. Aí, mas eu gosto de brincar ali na composição. Às vezes eu acerto uma coisa muito boa e aí continuo, mas a melhor parte é aquela. Rafa, agora que a gente já conversou um pouco sobre as peças, né, que você fez, um pouco da sua experiência, é, o que você pode compartilhar também, né, da sua experiência sobre valores, né? É, duas coisas, né? Valores e prazo, né? Acho que são duas coisas muito importantes, né? É, quais foram as suas experiências aí, o que você pode dizer de como está o mercado atualmente, do que você vivencia, né? Até onde você alcança, né? De cliente e tal. Compartilha com a gente aí o que for legal, útil, precioso pra gente. Então, uma coisa que acho que dos últimos 2 anos pra cá, eu acho, a gente tá tendo muito escultor, né? Muita galera tá ficando cada vez mais competitivo, né? Porque tá vindo aparecendo muita gente boa e tal. E às vezes uns caras até bons, assim, não sabem precificar o trabalho, sabe? E isso acaba jogando o preço do mercado para baixo. E acho que isso é muito prejudicial até. Tipo, eu já conversei com pessoas que tinham um trabalho excelente e tava pegando freela, sei lá, por US$ 500, uma parada assim. Tipo, uma peça 1 para 4, US$ 500, é meio barato demais, sabe? Com um trabalho que às vezes o cara tá fazendo ali com excelência até. Tipo, uma coisa que sempre falaram assim pra mim, que desde a época do Álvaro, assim, e já tem uns bons anos, né? Uns 6 anos que eu tô trabalhando e já conheço o Álvaro mais ou menos nesse período. Ele sempre falava, o mínimo que você cobra ali é uns US$ 2.000. Eu acho que a galera não tá com essa consciência mais, sabe? Talvez porque não tem mais nenhum artista que esteja falando tanto sobre isso e tal. Mas acho É, que o legal ali para a pessoa que está começando, tal, não sabe precificar, ter pelo menos um valor fixo. Ali eu acho que uma peça 1 para 4, tipo, você está num nível legal, né? Claro, né? Você não vai cobrar preço por um trabalho que você não pode entregar.
Mas uns US$ 2.000, assim, um nível legal, acho que é bacana, assim, pra dar um start, sabe? Aí é claro que cada peça vai variar pela complexidade da peça, às vezes pelo cliente que você está trabalhando, às vezes você vai abrir margem para você talvez cobrar um pouco mais, né? Tipo, você tá trabalhando para uma grande empresa é uma coisa, tá trabalhando para um cliente pequeno é outra. Mas de um jeito ou de outro eu tento manter o meu preço mais fixo, sabe? Tipo, ó, um trabalho meu, 1 para 4, museu é tanto. Aí geralmente eu cobro, não importa se o cara vai imprimir uma peça só para ele. Aí eu vou cobrar o mesmo valor. O meu trabalho é igual, sabe? Aí um cara que às vezes, tipo, mas essa peça o cara vai imprimir só para ele e tal, então eu vou cobrar baratinho. Não, pô, o seu trabalho é igual, sabe? Não tem que você cobrar barato, sabe? Então, tipo, você tem que saber precificar o seu trabalho, ver, uma peça que tem mais peças adicionais, tipo, cabeça a mais, aí um torso a mais, às vezes, aí você vai subindo o seu preço até chegar num preço justo. Você tenta criar mais ou menos uma precificação ali para o que você acha que vale uma cabeça, ou um torso a mais, aí você vai ajustando o preço também. É claro que o cliente vai chorar, vai pedir ajuste e tal, aí você tenta sempre chegar tenta dar um valor assim que você fala, beleza, aqui esse valor para eu trabalhar já tá legal. Tipo, a partir disso aqui eu consigo trabalhar, mas menos que isso aqui já não rola de fechar o trampo, sabe? Porque senão o mercado vai sendo jogado para baixo, assim. Tipo, assim, pós-pandemia, a situação tava complicada, assim, os caras não queriam pagar mais um preço legal, sabe? Tipo, que me pagavam antes, por exemplo. Já estavam achando caro. Sendo que, tipo, minha escultura não piorou, melhorou. Uhum. E a galera não queria mais pagar esse preço. Aí agora tá começando a voltar ao normal, as coisas. Mas, tipo, o mercado de colecionável sempre é muito influenciado, assim, pela economia ali, principalmente americana, né? Então, quando a situação tá um pouco ruim lá, aí começa a complicar um pouco pra gente aqui, né? Porque a gente trabalha mais com esses caras, geralmente dos Estados Unidos ou China. Aí, quando a situação da economia lá começa a ficar mais balançada, aí afeta bastante a gente aqui. Aí os caras já não estão com a economia muito boa. Aí a gente e os artistas não estão sabendo precificar o trabalho. Aí daqui a uns 2, 3 anos os caras vão querer estar pagando um Guaraná pra gente fazer o negócio. Entendeu? Um dolinho. Legal, Né? a galera tem um mínimo ali, ok, sabe? Uma peça para 4, uns 2.000 para começar, legal, pô. Bacana. É igual, tipo, tem empresa grande assim, que, tipo, eu nunca trabalhei com nenhuma dessas, né? Com Sideshow, XM, Prime One, mas eu sempre ouvi falar, o artista Prime One ou o Sideshow, eu tô especulando porque eu não sei, o que eu já ouvi falar. Mas, tipo, eu ganho ali uns US$ 8.000 por uma peça, sabe? Tipo, é um trabalho valorizado, sabe? Em custo, não vai ganhar o valor de uma peça licenciada, mas também não vai ser uma diferença tão exuberante assim, sabe? Acho que também a exigência da peça é bem diferente, né? Sim, nossa, total. É que eu falei, o Postão tem aquela liberdade e tal, mas aí vai do artista, né? Querer entregar o máximo dele ou não. E acho que é importante comentar também a questão do prazo, né? Porque Sim, às vezes você fala assim, pô, é US$ 8.000 numa peça, mas às vezes o cara ficou ali 3 meses fazendo. meses, Então é US$ 8.000 diluído em 3 meses. Então, se você colocar por mês assim, não é tanto, é 2.000 para cada mês ali, 2.500, por exatamente. exemplo, né? É isso que a galera não pensa. Tem esse cálculo também, né? Porque estátuas, figures 1/4, 1/6, Demora. é muito detalhe, é muito demorado, né? Então, geralmente o prazo assim que pega é 3 meses mesmo. Ou, tipo, hoje eu consigo esculpir bem menos tempo, né? Mas aí é prática e vivência, né? Hoje em um mês eu consigo resolver uma estátua. Mas, tipo, se for algo mais complexo, eu vou demorar mais que isso. Aí eu posso chegar ainda a 2 meses e tal. Tipo, no começo, sei lá, os primeiros trabalhos eu demorava até mais de 3 meses para fazer uma peça, sabe? Às vezes, A minha primeira peça completa eu levei 3 meses. então, demora, cara. E eu sou um cara que, tipo, gosta de entregar o trabalho o melhor possível, sabe? Às vezes, cara,
não tá legal e tá pegando prazo, mas eu às vezes estendo um pouco pra terminar o bagulho do jeito que eu quero, sabe? É porque, tipo, tipo, eu tenho amor pelo que eu faço, né? Aí às vezes isso acaba atrapalhando um pouquinho dessa parte, assim, sabe? Tipo, eu não consigo entregar um bagulho. Ah, o prazo bateu ali, sei lá, passei um mês pro cara de prazo, aí bateu o prazo e não tá bom do jeito que eu quero ainda, eu consigo desenrolar com o cliente pra falar, não, espera mais umas 2 semanas aí a gente finaliza bonitinho, sabe? Mas isso é mais uma coisa pessoal minha, né? Que eu gosto de entregar o melhor possível sempre. Mas é que você falou, cara, não, tipo, às vezes o cara acha caro, mas ele não para pra pensar, né? Que o seu trabalho você tá levando vários meses para ficar pronto, então tem que saber cobrar, né? Você cobrar US$ 500 para trabalhar 3 meses, Não rola, né? tipo, não rola. Eu escutei, eu não lembro qual artista que foi, mas é um artista que ele é relativamente conhecido, assim, e ele fazia figure, eu vi ele comentando que ele passou a fazer muito mais miniaturas, porque financeiramente estava compensando muito mais, né? Isso, Porque ele fazia ali uma de 3 dias a uma semana, entregava enquanto a figure ficava mês, né? E exatamente. aí, se colocar na ponta do lápis ali o que ele produziu, o que ele ganhou, fazendo mini ele ganhava mais. Sim, sim, mas você trabalha mais. Também, claro, É, não tem esse ganha mais, detalhe. mas você trabalha, nossa, rapaz, trabalha bastante. Tem colega meu que trabalha com mina que fica, nossa, cara, eu não aguento mais, tô trabalhando tanto, e não tem tempo pra fazer outras coisas, sabe? E é complicado. Sim. Mas eu acho da hora também. Mas pra mim não funciona. Eu já Aí eu quero fazer figure também, eu quero. Só que por enquanto, meu cliente, clientes que eu tô tendo é mini, né? Mas eu Mas quero fazer figure. lança um projeto, 2 projetos muito bem executados, aí os freelas de figure vai aparecer pra você. Isso aí não tem dúvida. Amém. Também. Outra pergunta, Rafa. Se você não quiser falar, não puder, a gente corta. Mas você já levou calote? Já levei. Se Tô. sim, como Já foi? mais, E, mais de um. e como você faz para evitar isso hoje, né? Cara, Qual foram os sinais de fumaça do calote? os calotes que eu levei foram complicados, porque foi dois. E, tipo assim, eu fiz a peça, o cara tava com o primeiro, vai. O primeiro tava acompanhando a peça certinho, tal, dando feedback e tal. Pá, finalizei a peça, mandei. Aí o cara não me respondeu. Falei, pô, tá estranho. Aí 1 semana depois, tal, não responde. Aí 2 semanas, comecei a mandar um monte de mensagem. Aí o cara, pô, cara, desculpa, eu não vou mais continuar com essa peça. Eu fiquei, porra, como assim, tá ligado? Ele me pagou metade já, mas. E a outra metade eu terminei, né? Aí eu. Tipo, não tem o que fazer, tá ligado? O cara vai me bloquear e vai desistir. Aí o que eu pego é repostar a peça e como Tentar. a peça é uma boa peça, eu vendo para outra pessoa e acabo até ganhando mais. Porque aí eu ganho o valor inteiro, mais a metade que o cara já me pagou. Aí eu acabei ganhando até mais. Isso aconteceu 2 vezes. O cara sumiu também e, tipo, a peça tá pronta e geralmente é assim, sabe? O cara já deve estar meio assim, não querendo mais, mas não fala, tá ligado? Tipo, se ele me falasse no meio, eu parava a peça no meio, beleza. Sim. Paramos aqui, Aí já, pagou já era metade, eu fiz metade, tudo certo. tudo certo. Mas não, o cara espera terminar a peça pra sumir ou não mandar, tipo, não responder você Aí mais. já é má fé, né? Safadeza. Sim. Eu tive sorte que foi coisas que aconteceram, tipo, quando eu já tava num nível legal pra postar o projeto e conseguir vender. Porque se fosse quando eu tava começando e não conseguisse vender esse projeto, cara, ia ser foda, porque eu me senti bem mal, assim. Eu acaba se sentindo mal. Achando que, tipo, a gente querendo ou não vai querer vai acabar pensando que a culpa é nossa. Falar, ah, putz, não tava bom o bagulho e. Fiz uma Aí o cara. peça, fiz uma É, porcaria, o cara achou tão ruim que não quer nem me pagar. mas não, cara, isso aí é o problema foi o cara, tá ligado? A peça tá boa. Tipo, tem que pensar nisso. Pega, aposta e foi. Ah, mano, hoje em dia, se o cara não me responder 1 semana aí, eu já pego e posto o projeto. Cara. Aí, se alguém comprar, comprou. É isso aí. Aí, se o cara aparecer depois, eu falo, pô, mano, já era.
vídeo pra outro. Tô te mandando mensagem 2 semanas aí, tu me responde ou me dá sinal de vida, cara. Eu sei que experiência com alguns estrangeiros, né? Eu sei que alguns estrangeiros, assim, realmente demora pra responder. Às vezes, tipo, coisa de uma semana e tal. Alguns não é nem má fé, assim, do cara, que o jeito que eles funcionam, né? Mas quando Tipo, você já trabalhou com o cara e sabe como que ele funciona, tipo, o projeto que eu tomei calote, eu já tinha feito um projeto com ele. Aí, não, já tinha feito 2 projetos com ele. Aí no terceiro ele deu uma dessa, cara. E o pior é que era um cara que eu tava gostando de trabalhar. Aí, tipo, se o cara, beleza, tipo, às vezes o cara faltou dinheiro pra pagar o bagulho, não é mais legal você chegar e me falar? Tipo, o cara sim, com chegar e me certeza. falar, explicar a situação, não, o cara me bloqueou e tchau. Aí, agora, tipo, se ele for um dia precisar de mim de novo, não vai ter mais, porque eu não trabalho mais com esse cara. É só, Mas só, acontece, cara, isso aí você tem que ficar ligeiro. Quando acontece assim, igual o meu caso, não tem o que fazer, porque você não tá esperando. Mas aí se o uhum. cara começar a vir com esse papo de, vamos fazer a estátua aí eu não vou te pagar agora, mas eu te pago quando a gente começar a vender, eu te pago. Pô, Não vai, né? não vai te pagar. Nunca entregue uma peça sem receber, mano. Isso aí. Eu já recebi várias propostas de game, né? De, pô, vamos começar a fazer aí quando a gente vender o jogo. Tá, Não, aí tá todo mundo no projeto free, não sei o que lá. Cara, você não funciona. não, Mesmo que seja um estúdio indie que quer começar algo. Tipo, não, mano, não cai nessa. Não cai nessa. não tem essa não, cara. Aí o cara nunca vai te pagar. E assim. E pra, E come... na estátua tem muito disso, cara. Estátua tem muito disso. e pra O começar, cara. você não tem segurança jurídica. Então. Estátua tem muito disso. O cara vem com esse papinho assim, não, quando a gente começar a vender, aí parte do lucro eu te pago e tal. O cara nunca vai te pagar. Mais nada. É nada. Mas É, tem a pilantra, cara. Todo dia sai pilantra e otário, né? Você não pode ser o otário da história, né? é o que você falou, né? Só porque tem o esperto, né? Porque tem o trouxa, né? E tem o trouxa. Aí você vai ficando calejado com o tempo dessas Sim. coisas. Bom, eu pelo menos, como eu evito, né? Acho que sempre receber pelo menos metade, né? Sim, Pra... sim, E sempre se... metade. Isso principalmente para clientes novos ou desconhecidos, né? Exatamente. Agora, se é um projeto muito grandioso e tal, aí eu acho que já é uma coisa mesmo de ver os antecedentes da se é empresa, tal, o contrato, já é uma coisa Exatamente, porque o mais contrato. meticulosa ali. Às vezes vale a pena você até pagar advogado, ver o que você Não, pode quando tem fazer nessas situações, né? contrato, já fico mais tranquilo, assim. Por exemplo, nos projetos licenciados que eu fiz, tinha contrato certinho. Aí eu finalizei a peça, ele precisava acelerar a produção da peça. E eu precisei entregar o arquivo antes dele me pagar a parte final. Mas eu entreguei sabendo que ele ia me pagar corretamente, porque tá tudo contratual ali. Então é nesse um caso assim, você tem que saber lidar com isso também. Às vezes o produtor ali ele vai precisar da peça antes para acelerar a produção, alguma coisa do tipo. Aí eu envio. Mas, tipo, se for um cara que veio pegar a freela comigo pelo Facebook, não tem contrato nem nada, eu só vou entregar a peça depois que ele me pagar. Eu recebi, aí eu mando. É isso aí. Ele que confia em mim, eu não vou confiar nele. Mas é isso mesmo, tipo, cara, com ilustração então, pior ainda. É, se você tá vendo aí esse ilustrador, cara, também nunca manda o arquivo final em alta resolução, manda sempre print, assim, resolução suficiente só para ver a ideia, se não ter sido pago ainda, né? Mas o ideal é ser pago full, né, no começo. Mas não é É, sempre o que acontece, né? bem raridade. Pelo menos metade, sempre metade. Verdade, com certeza. É claro que se é um cliente que você já trabalha há muito tempo, né, tem aquela confiança, Mas aí já, aquela aí já é um outro trato, mas no geral, metade. sempre metade. Legal, Rafa. Me conta também uma curiosidade. O segredo para ser um bom artista é se chamar Rafael? Ou é a caneta que você usa? É porque tem muito Rafael bom, né? Não sei, cara. Acho que
que eu posso falar? Acho que é. Você tem que amar o que você faz, sabe? Principalmente. Acho que gostar do que você faz já é um meio caminho, sabe? Tipo, eu fico. Minha noiva até reclama às vezes. Tipo, mas eu tô em casa, é minha dia de folga, aí eu tô ansioso, entediado, sei lá. Aí eu vou pegar e vou pro 3D. É um bagulho que eu gosto de fazer, sabe? Não, é um bagulho que eu gosto muito de fazer. Então eu vou pegar e vou esculpir. Então é um negócio que eu acho que é um passo legal tal, e sempre tá se desafiando e tentando evoluir no seu trabalho. Rafa, fazendo reiterando a pergunta, né? Que eu acho que não pegou aí pro pessoal. Sobre a importância de ter variedade de peças, né, no portfólio. Você ter o herói musculoso, ter a mulher delicada ali, o monstro, o dragão, o zumbi. Enfim, variedade de peças. Como você vê a importância disso no portfólio e pro artista em si, né? Eu acho Além da caneta mágica, claro. É Cintiq ou é X-Pen? Wacom. Caraca, agora eu esqueci, mano. Pior que eu ganhei essa. Assim, total. Não, não é o Acon, não. Tinha o Acon. Essa é da Ruion. Will. Ruion. Aí é boa, sabe? Aí, tipo, a questão de variedade de projeto eu acho bem importante também. Tipo, eu faço muito super-herói. 90% talvez do meu portfólio seja super-herói. Mas eu. Uma coisa que eu, às vezes, tipo, eu gosto muito de fazer monstro, criatura. Gosto bastante. Não faço muito porque não é muito. Pra área que eu tô, eu não consigo muito trabalho com isso, né? Não consigo vender o projeto, nem nada. Aí eu foco ali no super-herói. Mas, além de monstros, assim, eu sempre tive um pouco de receio, assim, de trabalhar modelo feminino, né? Nunca tentei muito, não gostava muito de fazer e tal. Aí eu fiz a primeira, né? Que foi uma Red Sonja, pra destravar, sabe? Quando você faz aquele modelo que você fala, pô, agora eu vou começar a estudar isso. Aí agora eu tô estudando bastante sobre anatomia feminina e tal. Tô até fazendo um modelo agora, que eu não posso mostrar ainda, mas tá bem divertido, assim. Tô gostando, sabe? É uma parada que eu não tinha prática. Tentava blocar alguma coisa e tal, mas nunca saía. Mas foi legal sair da zona de conforto, sabe? Eu acho que me ajudou a evoluir, assim, em alguns aspectos. Aprender um pouco mais sobre anatomia feminina, deixar a peça mais delicada e tal, porque eu sempre faço com os caras brucutu, maluco, assim, tipo, dando porrada, essas paradas, e é muito diferente. Aí foi um desafio legal. E hard surface, mas hard surface pra mim é uma parte complicada porque é uma coisa que eu não gosto de fazer. Então acho legal ter um portfólio também é legal tal, mas tipo, eu não tenho porque eu já tentei muito, cara. Eu tentei estudar, tentei fazer umas paradas assim, e não sai, cara, não consigo, não flui, sabe? Aquele bagulho engessado que fica, é hard service pra mim, cara. Eu não gosto. Aí eu acho que eu chego, tipo, se precisar fazer alguma coisa ou outra numa peça, eu faço. Mas, tipo, um bagulho muito complexo, tipo um robôzão assim, eu vou apanhar demais, sabe? Fazer Tipo, um Megatron, fazer o Optimus Prime, nossa, que aí não ia, é hard surface puro, né? não ia sair, cara. Aí eu não tento tanto assim mais, porque eu percebi que eu não gosto de fazer. Agora, modelo feminino não, modelo feminino eu tô gostando de fazer, sabe? E era um bagulho que eu tinha meio receio, assim, de fazer, porque eu não tinha quase nenhum, não tinha nada no meu portfólio e não praticava tanto. Agora que eu tô praticando, assim, tô gostando bastante de fazer. Legal. Eu acho que é isso, de variedade, você tentar manter essa variedade de modelos, assim, no seu portfólio é legal. Porque aí você consegue trabalho em vários tipos de coisa diferente. Mas, Você abre o leque, né? mas se você focar em um tipo de projeto também, pode dar muito certo, né? Tipo, o Daniel Bell, por exemplo, o portfólio dele é praticamente personagem super-herói. Não tem criatura, não tem. Tem uma personagem feminina agora que ele fez, a primeira, e ele falou que gostou de fazer e tal, e acho que agora deve fazer até outras, né, no futuro. Mas, tipo, foi uma coisa que o cara demorou pra fazer também, sabe? Às vezes você tá ali na zona. Como eu fiz uma entrevista com ele uma vez, aí ele me falou também, tipo, é uma zona de conforto,
é legal sair também, mas às vezes é bom ficar um pouquinho, porque aí você se garante e faz o melhor projeto possível. Aí eu já fiquei bastante tempo nessa minha zona de conforto, agora eu tô tentando sair um pouco. Legal. É, eu fiz um. Quando eu fui fazer um personagem de anime, né? Mangá. Cara, mas o que que eu sofri pra fazer aquela cabeça? Eu É, fiz uns é muito diferente a cabeça do mangá pra uma cabeça normal. efeitos só. Eles têm muito plano, né? São muitos planos, plano mesmo. Daí você fica assim, mas será que tá certo esse negócio? Mas o pior... Eu não Enfim, gosto, mas porque eu gosto do personagem, tava assistindo Dragon Ball. Aí. Mas eu apanhei na cabeça. Não ficou muito boa, não. Não é a minha favorita, não. essa coisa, né, de transitar entre estilos e tipos de personagem também é bom a experiência, eu acho que é legal. Mas realmente, assim, acho que profissionalmente vale a pena você focar em um perfil, né? É claro que se você for um artista super top, você vai se garantir com qualquer coisa, né? Isso não temos dúvida. Ah, mas todo mundo tem uma preferência. Sim, sim, com É, certeza. Fala galera, o que, que vocês estão achando aí do papo? Você também já é escultor, está começando na área, já conheci o trabalho do Rafa. Deixa aí nos comentários o que você acha do trabalho do Rafa, o que você acha do mercado de colecionáveis. Se você também tem experiência de valores aí, adiciona e acrescenta essa informação pra gente que é legal. deixa o like. Deixa o like, né? Compartilha, segue aí as redes sociais minha, do Rafa, que estão na descrição. E é sucesso, e bora aumentar a comunidade, né? E aumentar aí os meus views, que quanto mais views eu tenho, mais gente eu trago, né? É isso aí. Eu ganho, vocês ganham, todo mundo ganha e é isso. Rafa, vamos conversar sobre a sua peça favorita? Então, eu vou pedir para você colocar a sua tela, compartilhar ela, que aí eu coloco ela aqui, e aí você vai comentando e a gente vai conversando sobre ela. Foi? Foi, tá aqui na tela, tá transmitindo já. Fique à vontade. Então a pergunta é, né? Por que é a sua peça favorita? O que faz ela ser a favorita? E quais foram os desafios, né, para produzir essa peça e os seus maiores aprendizados e lágrimas, né? Não sei se tiveram, não sei se teve ou não, Pouco, mas pouco. conta aí a sua experiência. Foi bem difícil escolher uma peça só, favorita. Mas eu escolhi essa daqui porque foi minha primeira peça licenciada, né? Que eu finalizei no passado, eu acho. Final do ano passado. E eu escolhi ela porque, tipo, também é um personagem que foi importante, assim, pra mim, porque eu já tinha feito uma peça dele antes, né? Foi uma peça custom. Trouxe bastante visibilidade pra mim também. Era um anime, um desenho que tinha acabado de começar ali a passar e tal. Eu tava fazendo outro projeto, aí acabei transformando no Omni-Man, vendi para um custom e tal. E foi por ter feito esse custom que a empresa licenciada veio me chamar para fazer esse projeto. E ela é a primeira estátua de Invincible já feita, então, da, do desenho, né? Foi a primeira que fizeram. E eu fiquei bastante orgulhoso com isso, sabe? Por ter sido o primeiro artista a ter feito um projeto de uma estátua licenciada do personagem. E também por ter sido um processo bem legal, assim, de fazer. Ter essa experiência de ter o feedback de uma licença, né? É um pouco difícil, assim, de trabalhar, porque o projeto vai e volta muitas vezes, demora para ficar pronto. Mas foi uma experiência bem legal que eu acho que eu consegui evoluir muito, assim, principalmente na questão de composição e anatomia do personagem também ficou bem legal. É um projeto que eu aprendi muito, assim, tendo essa experiência com... Tendo um diretor de arte, né, me dirigindo, que eu não tinha tido ainda, e ter esse feedback de licença, né? Foi bem desafiador. Você pode ir dando um scrollzinho aí para ir mostrando os renders que você fez, enquanto você comenta também. A peça já finalizada para produção, né? Aí ela tá em pré-venda agora. Aí embaixo eu coloquei alguns renders que eu tirei no ZBrush, né? O mais difícil dessa peça foi acertar a composição dela, porque o concept dela era muito simples, né? Aí eu vou te enviar depois, a imagem depois.
Aí o conceito dela era muito simples e eu tive bastante liberdade assim com o diretor de arte para poder mudar o concept e criar essa composição final, né? Porque o legal dessa peça aqui na parte de composição é ela formar esse círculo aqui, né? E ter todos esses arcos no corpo dele e tal. Foi bem desafiador, assim, deixar tudo certinho e aquilo que eu tinha comentado no começo, né? Da peça tá bem balanceada, né? Aqui tem a capa dele vindo pra cá, mas tem a cabeça do outro personagem aqui com sangue. Aí esse aqui compensa esse aqui. Acho que dá pra ver meu mouse aí, né? Dá sim, dá Mostrando. sim. Então, acho que foi bem legal, assim, de fazer. E foi meu primeiro diorama, né? Foi uma peça com bastante personagem. E acertar tudo isso, deixar tudo harmônico, assim, foi um desafio bem grande. Então, acho que é por isso que eu escolhi ela como minha peça favorita, assim. Espero receber ela. Ter aqui na minha coleção também. E, Esperar o lançamento, né? e quanto tempo você foi período para produzir? Pô, cara, isso aqui demorou bastante. Eu não sei ao certo, não. O tempo que levou. Mas foi mais de 3 meses, com certeza. Porque eu fiz ela enquanto eu fazia o Invisible também. Então eram duas peças que eu tava fazendo ao mesmo tempo. É Aí, ele que você comentou, né, do rosto liso. sim, o Omni-Man também. Só que a pintura eles tiveram mais liberdade pra acertar. Eu não gosto muito desse rosto final. Eu tinha feito um rosto que tinha ficado muito bom. Muito bom, só que pediram pra mudar. Mudou totalmente, assim, depois. Ficou esse rosto, o rosto mais anime, né, mais cara de Mas, desenho. exatamente. Eu tinha feito um rosto que tinha ficado muito legal, cara. Só que o produtor também, o diretor de arte, me falou, sabe? Nossa, a outra peça tava mais da hora, sabe? Esse projeto aqui também teve uma complicação que a licença tava aceitando o projeto todo. Aí quando eu finalizei, assim, finalizei textura, tudo. Aí eles olharam e falaram, acho que ele tá forte demais, tem que deixar ele mais magro. Nossa, e pra Aí, arrumar a proporção, cara, isso que é complicado, né? Isso é muito complicado, tipo, é muito você tem o ok, que pode ir para a próxima etapa e depois retrocede. proceder. Isso aconteceu muito durante o processo dessas estátuas, cara. Tipo, eles aprovavam. Aí depois, teve uma reunião com o time aqui e acho que tá legal fazer tal coisa. Ou o criador falou que queria desse jeito. Aí, tipo, é um processo que demora, né? Que vai, volta. Aí essas peças tiveram bastante complicação com isso. A parte de ter que emagrecer ele, cara, foi difícil. Porque ter que ficar dando move na peça inteira. Só que não é só dar move, né? Tem que acertar as proporções certinho de novo. Foi complicado. Por isso que demorou bastante o projeto. Mas eu não lembro ao certo assim quanto tempo que demorou. Mas foi Legal. bem mais de 3 meses. Mas também compreensível, né? Eram dois. Eu vi no o do 300, eu vi que ele apareceu no 3D SK. Eles usam de propaganda? Como é que é? Do ArtStation. Não, o site lá de modelos que eles têm, de scan, eu vi que apareceu a sua peça lá. Eu não É porque é sei. com o Patreon, né? Então o STL dela tava disponível, né? Agora não tá mais porque eu não faço mais parte do Patreon, mas aí eu acho que deve ser por conta disso. Mas algumas peças que eu fiz pro Patreon tinham um STL disponível, né? Na época. Ah, e mostra a Sônia que você comentou, né? Que foi seu modelo feminino. Então, esse projeto da Red Sonja eu fiz mais para dar uma destravada assim, em modelos femininos, né? Não tinha feito nenhum antes e tal. Aí é um projeto que estava gavetado há um tempão. Aí, como eu tinha entrado no Patreon, aí eu decidi pegar ele para finalizar. E, tipo, como o prazo do Patreon era mais apertado, um mês para esculpir, falei, beleza, se eu começar ela aqui, eu não tem como eu parar mais, porque não tem como substituir o projeto. Então, agora eu tenho que finalizar. Aí eu peguei, finalizei, gostei do processo, tipo, eu sei que não é nenhum dos meus melhores trabalhos e que eu tenho muita coisa para aprender aqui,
Só que acho que foi um pontapé inicial legal, sabe? Porque eu destravei, assim, perdi o medo de fazer modelo feminino. Não fiz nenhum outro ainda, porque como eu tava com bastante trabalho, não tava conseguindo conciliar um projeto pessoal sobre modelo feminino e tal. Mas eu fiz alguns estudos e tô fazendo um projeto pessoal agora e tô gostando muito, cara, de fazer personagens Legal. femininos. Acho que é uma coisa que eu quero trabalhar mais, sabe, pro ano que vem, por exemplo, e lançar mais peças de personagens femininas. Então acho que foi um projeto importante, assim, na minha jornada. Legal. Acho que a gente pode partir ali para dica, né? Então, a dica que eu quero dar hoje é sobre fazer a peça direto na pose, né? Acho que para quem trabalha com colecionável, é legal a gente passar pelas duas experiências, né? De trabalhar na pose A e trabalhar na pose também. No começo eu trabalhava muito com um personagem na pose A para posar ele. Como foi o que eu fiz mais ou menos com o Noturno, né? Então, esse processo assim. Tipo, eu tinha um modelo na pose A e usava esse modelo mais para fazer acessório, depois encaixar na pose que eu tinha começado a fazer, mas eu geralmente partia da pose A. Aí quando eu comecei a esculpir direto na pose, eu senti que as poses dos meus personagens ficaram mais naturais e tal. Você vê, por exemplo, o Leônidas, assim, que ficou uma pose bem legal e natural, porque eu estava esculpindo ela direto na pose. Então é um medo que eu acho que a galera tem, assim, de começar a fazer um personagem na pose, porque você não tem o auxílio ali da simetria, né? Pra fazer o personagem. Mas eu acho que a gente aprende muito mais, cara. Aprende muito mais sobre, principalmente sobre anatomia, porque em vez de você fazer o braço uma vez, você vai ter que fazer duas, e de um jeito que ele tá diferente, sabe? Então Sim. acho que e a anatomia ela muda muito, né, conforme a pose do personagem tá diferente, né? Eu tô fazendo sem referência aqui, então é só uma coisa simples para tentar demonstrar um pouco de processo assim, de trabalhar na pose. Mas é uma coisa que eu acho importante, assim, o artista que quer trabalhar com colecionável fazer. Porque assim você ganha tempo também. Porque se você imagina, você tem que fazer a proporção do personagem na pose, aí você vai pegar aquele projeto, colocar na pose, aí você já vai perder um tempo tendo que reesculpir o personagem praticamente inteiro, porque muda tudo, né? Na hora que você vai colocar na pose ali no Z plugin transpose ali no transpose, você coloca na pose e vai cair todo cagado o projeto, né? Não tem anatomia que salva, né? Aí tem que refazer tudo de novo, é mais complicado. Então você ganha bastante tempo também ao fazer um É, projeto na pose. esse é um problema também de fazer de pose, na pose A, que aí você perdeu um maior tempão lá fazendo detalhe, não sei o que lá, e quando você vai posar, você fica. Você não quer estragar, né? Porque você não quer ter que refazer. Exatamente. Tem esse medo de querer estragar também. Aí na É, pose direta, cara, já começa estragado. Então não tem como você ter medo de estragar, sabe? Aí, tipo, exatamente. uma pose simples assim, aí o que eu faço é começar a dar mais volume na massa, né? Pra buscar ali o volume mais ou menos do personagem. Tipo, coisa simples, né? Só pra não trabalhar com manequim padrão e tal. Aí uma coisa que eu faço muito durante o meu processo é, tipo, não ter medo de mexer em proporção do personagem, por exemplo. Tipo, pra mim essa perna, eu sei que, tipo, eu vou mexendo aqui quando tô esculpindo, né? Aí eu vou adicionando a musculatura e tal, e acabo percebendo que, sei lá, aqui ficou maior que deveria, aí a perna tá a impressão de que ela tá curta, sabe? Aí eu vou lá, estico a perna, não tem problema com isso. A proporção eu vou ajustando muito nos meus projetos durante o processo, né? Aí uma coisa legal que você faz toda vez que você trabalha com pose é tentar sempre buscar bastante arco no personagem, exagerar no arco, assim, principalmente personagem comics. Você vê os projetos, por exemplo, do Daniel Bell, por exemplo, as poses dele são bem exageradas e às vezes, cara, o braço parece até um pouco maior do que deveria, mas isso tudo é intencional, sabe? Sim. Tipo, pra ajudar a passar aquela força daquela pose precisa,
ou aquela expressão ali que o personagem tem que passar. E, tipo, é legal você dar uma adaptada, assim, de... Tipo, estilizar, né? Um pouquinho o personagem e não ficar tão preso, assim, no, que é 100% realista e tal. Às vezes vai de personagem pra personagem, mas tem personagem que pede bastante isso. E é Por exemplo, muito. É a força, né, da pose, a questão de pegar o keyframe da pose. A, exa- a melhor silhueta com a melhor força, né? exatamente. Aí, tipo, a galera fica presa na T-pose para colecionável e eu acho que acaba dando uma limitada, assim, sabe? O resultado pode ficar tão bom quanto, claro, mas eu acho que você aprende muito, assim, fazendo o personagem na pose direto. Tipo, hoje em dia, é que eu não tô com nenhuma referência aqui, né? Quando eu tô trabalhando, com certeza vai ter bastante referência do lado, né? Sempre Sempre, né? 3D não tem como, né? aqui de cabeça, assim, você vai lembrando mais ou menos como funciona cada parte. Mas é legal, sabe? Tipo, Quem sabe, né? Daqui uns 20 anos, né? De experiência. já precisa mais de referência. Eu blocando assim, como eu tô blocando agora, que como eu tô totalmente sem compromisso, assim, só para testar uma pose ou testar um volume de alguma peça, assim, aí geralmente eu vou no livre, assim, sabe? Sem nem estar com a referência mesmo. Mas a partir do momento que eu já defini onde vai ser, como vai ser a pose, os arcos do personagem, e eu vou começar a definir a anatomia, aí sim, a referência tem que estar do lado ali. É que aí você tá preocupado com o feeling, né? Exatamente. Você quer muito mais Aí, sentir ali a energia do personagem, o que vai ser, do que. é, aí essa etapa assim é a que eu demoro mais, sabe? Eu bloco um pouco mais a anatomia, né, do que isso. E fico aqui bastante tempo, sabe? Tipo, às vezes eu não tô satisfeito com a perna, tipo, sei lá, essa perna não tá legal. Aí eu pego e vou e rodo ela mesmo, falar, ela vier mais pra cá, fica melhor, ou mais pra cá, fica melhor, sabe? E tipo, vou testando sem me preocupar em distorcer o que eu já fiz ou ter que refazer, sabe? O importante é tentar deixar a peça o mais legal possível. Aí essa etapa, por exemplo, já é legal o cara querer blocar uma base, alguma coisa, só para ter uma ideia melhor do que vai ser a peça no final, né? Que sei lá. Até porque a base é tão importante quanto o personagem, né? Pra compor. Aí vem aquela parte de composição e tudo mais, que é a parte mais importante aqui para você trabalhar. Aí a base vai qualquer coisa, né? Só vai esticando aqui, testa alguma coisa. É só para ter uma silhueta ali no fundo que você acha que pode funcionar depois. Aí duplica essa peça mesmo e vai testando as coisas, sabe? Acho que essa etapa talvez seja uma etapa que a galera não dá tanto valor, mas a sua peça tá nascendo aqui, sabe? E, tipo, às vezes eu termino a peça e a ideia base dela, a principal ideia, tá aqui já, sabe? Mesmo que a anatomia tenha mudado toda, ou o projeto tenha, tipo, ficado bem diferente, mas tipo, geralmente não fica tão diferente, sabe? A ideia principal já tá aqui, sabe? No A, a, primeiro. a essência, né? Do Isso. modelo. É claro que você tem que testar muita coisa também, tipo, testei isso, por exemplo, suponho que é um super-homem. Aí essa pose aqui eu testei. Achei legal. Aí o que eu faço é pegar outro manequim, botar em outra pose e testar, sabe? Aí eu vou chegar numa composição que eu gosto mais. E a partir daqui é começar a trabalhar nesses elementos, né? Tipo, refinar a base, refinar a anatomia. Mas o principal meio que vai partindo daqui, assim. Sei lá, fazer igual o Invincible.
Todo bastante. Toda semelhança é mera coincidência. Memória motora. Exatamente. Mas é isso, cara. Aí, tipo, uma peça assim que a gente falou de equilíbrio, né? Uma peça assim, você tem que pensar em equilibrar o peso, né? Aí a base aqui teria que ser maior e mais esticada, assim, para o personagem ter um contrapeso. Mas o workflow, assim, o meu workflow principal é esse. Aí a partir daqui, se o personagem tem outros elementos, tipo um cabelo comprido, aí eu já pego o bloco do cabelo dele, tipo, só para ter um flow do que a peça vai ser, sabe? Aí todos esses elementos que fazem uma diferença, tipo, se eu tiver uma capa também, por exemplo, aí eu já bloco a capa e coloco aqui para ver se vai dar uma silhueta legal. Aí essa etapa, assim, que eu acho que a galera que está começando a fazer o projeto na Posear, começou a praticar isso aqui, você vai, tipo, pegar muita prática e agilidade no processo que você faz, sabe? Então, acho bacana começar a estudar bastante assim, que no começo vai ser bem difícil, eu tive muita dificuldade, assim, de trabalhar anatomia no começo, sair todo torto e tal, mas é normal, tipo, você está começando um processo novo. Então, mas acho que é um processo diferente, mas que vale a pena, eu acho. Legal, muito top. Eu acho que é isso, cara, de dica para desbloquear a galera aí e Então, começar os projetos mais relaxados, assim. É relaxante fazer isso. Eu gosto. eu preciso fazer mais. Ah, Na... faz. Livre. É, vai gostar. É legal. É, com peça mais pessoal eu tenho essa liberdade, né, de estudar. Mas é aquilo que eu falei, como tem que fazer várias poses do mesmo, é mais Aí vantajoso. você não tem pra onde correr, né? Tipo, eu faço o que dá ali, eu sempre deixo coisas pra ajustar depois, que eu já sei que vai cagar mesmo, então eu já nem faço até o fim, né, na pose base. Mas a de elementos que dá pra, que eu sei que vai agilizar, usar a simetria e tal, já mato, já. Acho que também isso vai dar experiência, né? Acho que o que você sabe que você consegue usar da simetria o máximo e o que você pode já deixar tudo assimétrico, você já vai No, entendendo no seu workflow, né, no seu processo. no começo eu usava dois arquivos. Eu colocava a proporção, aí pegava essa proporção, colocava na pose, mas eu mantinha a proporção ali para poder fazer, sei lá, um cinto, um colete. Aí eu pegava, blocava na pose A e jogava para cá. Hoje não, eu já faço tudo direto na pose mesmo. Vou blocar uma roupa, alguma coisa, mesmo os dois lados sendo iguais, assim, eu já faço direto. E mais rápido. Show. Então, obrigado, Rafa, pela dica. Acho que é muito bom. Para você aí desbloquear a conquista, perca o medo, experimente, né? Você sempre vai ter que praticar mesmo como artista e quanto mais acessórios você ter, melhor vai ser para sua produção, né? E já aqui partindo mais para os finalmente, né? Galera, né? Outra vez, não, se você não curtiu ainda, ó, já curte aí, já compartilha com quem é artista também, que você sabe que vai gostar aí, que acompanha o Rafa. Ele aí tem várias peças incríveis para você estar compartilhando com os amiguinhos. Tenho certeza que a galera que estuda aí 3D e quer trabalhar com isso vai gostar muito. E lembrando também, você na descrição vai ter aí os links do Rafa. Você pode acompanhar ele, ver o ArtStation, a Instagram, tudo que tem direito aí dele vai estar na descrição. E para você que está começando a aprender também, tem os cursos, os links dos cursos aí, alguns cursos que eu tenho para quem está começando. Chega mais aí que não tem erro, tá? Rafa, já que estamos falando do curso também, manda o seu jabá pra gente. Compartilha o que você tem aí que você está disponibilizando para a galera ou que você planeja, né, disponibilizar, seja produto, mentoria, o que for, né? Eu recentemente comecei fiz a primeira live, minha primeira live foi sábado. Aí eu quero divulgar um pouco assim sobre o YouTube, né? Eu vou começar a fazer algumas lives periodicamente assim no YouTube para
às vezes dando um feedback em projetos do pessoal e tal. A última foi dando feedback em portfólios, né? Dando dicas sobre como melhorar o portfólio. Eu quero fazer alguns conteúdos aí pro YouTube pra galera interagir mais, né? A comunidade interagir mais. Então, feedback, alguns projetos, vai ter live, planejo fazer lives esculpindo alguma coisa, ou chamando algum outro escultor para esculpir comigo. E é uma coisa que eu quero começar a trazer mais, assim, esse tipo de conteúdo no YouTube, né? Mas é uma coisa que está começando só. Então, a galera que for entrar lá só vai ver uma live só por enquanto. Mas é uma coisa que eu comecei semana passada, então acho que com o tempo eu vou colocando mais conteúdo lá. Mas é algo que eu gostei de fazer e quero continuar fazendo. Legal. O link vai estar também aí na descrição. Então não se assustem se não tem muito conteúdo que está começando ali, vai aos pouquinhos vai tendo mais. Todo mundo começa do zero, não é do 1.000 vídeos, né? 1.000 peças, né? Do zero. O começo é do zero. Acho que é só isso, cara, de conteúdo assim que eu tô planejando fazer. E eu acompanha meu Instagram lá, me segue no Instagram. Eu tô sempre postando muita coisa lá. Toda semana tem coisa lá, quase toda semana. O Instagram é onde você é mais ativo. É, bem mais. É a minha principal plataforma é o Instagram. Na Legal. verdade, a minha única plataforma assim, que eu uso mesmo é o Instagram. Então, quem quiser lá, acompanha lá que tem muita coisa. Perfeito. Então, eu quero agradecer a todos vocês aí que estiveram conosco vendo esse papo, né? Não deixa aí seus comentários, seus pensamentos sobre o papo. Pessoas também que vocês recomendam, que querem ver aqui com a gente conversando. E agradeço a vocês, agradeço principalmente o Rafa por dispor esse tempo aí para trocar uma ideia, compartilhar a experiência dele. Muito obrigado, Rafa. Valeu, cara. Eu E agradeço o convite, foi bem divertido assim trocar essa ideia. Eu gosto bastante de falar sobre o assunto, né? Então, uma coisa junta com a outra e já era. Aí, então, deixe suas palavras finais aí para a galera e aí a gente já se despede. não, só agradecer mesmo de novo, porque foi bem legal o bate-papo. Eu gosto muito de falar sobre a comunidade, assim, poder dar uma dica, alguma coisa, mesmo sendo coisa simples assim, às vezes posso ajudar alguém que está com alguma dúvida, alguma coisa, ou quer saber um pouco mais sobre minha trajetória também, e tentar ver como eu consegui alcançar o que eu alcancei para tentar talvez alcançar algo parecido no futuro. Então, eu agradeço, cara, eu agradeço aí pelo convite mesmo. Eu acho bem legal trocar essa ideia. E se Legal. precisar trocar ideia outro dia, é só chamar que eu apareço. Com certeza, pro futuro a gente faz mais coisas aí, bola alguma coisa e bora fazer coisa legal aí, compartilhar 3D, compartilhar arte com a galera.